Fala, meus amigos! Estamos de volta com mais Leitura Sem Filtro e que bom que você está aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu quero dar continuidade no capítulo 9, livro Até Que Nada Mais Importe, que fala sobre Voltando à Fonte. No capítulo de hoje, o pastor Luciano Subirá conta uma experiência e ele discorre a respeito dessa experiência sobre os assuntos que ele vai tratar no capítulo. E a experiência é que em 1995, em janeiro especificamente, o pastor Luciano Subirá ele vinha de um avivamento e um mover muito forte no seu ministério, de sempre estar pregando, de estar todo o tempo vendo as maravilhas do Senhor. E aí ele decide tirar umas férias nesse início do ano com os amigos dele no litoral, em Santa Catarina. E aí nessas férias ficou acordado de que durante o dia ele iria aproveitar as praias, aproveitar os momentos com os amigos dele, e que eram pastores inclusive, e à noite iria ministrar nas igrejas ali em volta. Foram 10 dias de férias e no 9º dia das férias, fazendo essa caminhada de durante o dia aproveitar e à noite ministrar todos os dias, incessantemente. No 9º dia, após a tarde de proveito ali, o pastor Luciano Subirá e seus amigos voltam para o hotel onde eles estavam hospedados. E ao voltar, o pastor Luciano começa a sentir uma dor muito forte, uma sensação de morte, desespero no corpo dele. Começou a sentir algo muito estranho e ruim, uma sensação ruim. E aí, quando ele volta para o hotel, mais especificamente, ele cai na cama e de repente não consegue, não tem forças para se levantar, com muita dor. E aí os amigos dele começam a se arrumar com pressa para ir para o culto, porque já estava na hora de começar. E aí ele não estava conseguindo, ele não tinha força para fazer aquilo. E aí acontece que a pessoa que estava gerenciando ali aquele dia, que ia levar eles para a igreja, acabou chegando na hora e falou: mas cadê? Por que vocês não estão prontos? Eu não aguento, não estou em condições. E aí na hora deles irem, ele fala: mas vocês não vão orar por mim? E aí eles oram, passam um tempo orando, e eles já sabendo que não ia dar mais tempo de chegar a tempo na igreja, orando, de repente o pastor Luciano Subirá é curado, e ele volta num pulo, estando bem, e ele já fala assim: bom, então agora eu vou me arrumar aqui para começar, para ir, pelo menos chegar no final do culto e pegar e poder orar pelas pessoas. O Espírito Santo fala com ele: não, você não vai, você vai ficar, porque agora é a hora de você entender o que aconteceu aqui. E aí o pastor Luciano Subirá ele fala depois disso o que ele entendeu, o que foi revelado para ele, de que nesses 8 dias que ele estava de férias, ele negligenciou a fonte, ele negligenciou o momento específico de se alimentar do Senhor, se alimentar do Espírito, porque as orações dele era mais voltado aos momentos na igreja, o que ia acontecer dentro da igreja, as maravilhas que o Senhor vinha querendo mover, e menos do que era o relacionamento com ele e o Espírito Santo. E o entendimento que ele traz aqui é de que nós precisamos voltar à fonte do Senhor todos os dias para nos alimentar da presença dele, porque pode acontecer de que quando o Senhor nos usar, ou de que durante o nosso dia a dia, se nós dermos mais atenção às coisas externas e esquecermos do nosso relacionamento com o Espírito Santo, nós iremos ser travados. O que diz respeito mais especificamente ao que foi falado aqui, a experiência do pastor Luciano, é que ele traz uma referência em relação a Sansão. Sansão, ele era um humano qualquer, com a força de um humano qualquer, mas quando o Senhor derramava a sua glória sobre Sansão e a sua unção sobre Sansão, Sansão ele ficava com uma força sobre-humana, e aí ele conseguia vencer as batalhas e as guerras que ele enfrentava. E aí aqui, nesse paralelo, o pastor Luciano ele explica que existe a unção externa e a unção interna. A unção externa é quando o Senhor nos usa, derrama uma unção sobre nós para nos usar a respeito do que ele deseja. E quando o Senhor, e a unção interna é quando o Espírito Santo trabalha em nós, que traz entendimento e metanoia sobre a nossa vida. Então existem esses dois tipos de unção. E a unção que aconteceu tanto com Sansão quanto o pastor Luciano Subirá era a unção externa, porque as maravilhas de orações por cura e de renovo que o pastor Luciano Subirá orava nas igrejas, naquelas férias, vinha do Senhor, não dele. Então era uma unção externa.
assim como Sansão, uma unção externa que vinha sobre Sansão. Então, aconteceu que depois desse episódio que Sansão, o Senhor derramou uma unção sobre ele, sobrenatural, e aí ele venceu a luta. E quando a unção do Senhor saiu de Sansão, ele sentiu uma sede tão extrema, a ponto de, realmente a Bíblia falar que ele quase morreu de sede. Por quê? Porque ali a unção do Senhor, ela é mais forte, mais poderosa do que nós podemos aguentar. E por isso ele precisou beber a água ali, para se recompor. E aí foi quando ele clamou ao Senhor. E aí o Senhor abriu uma fonte no deserto para que ele pudesse se reidratar e voltar ao estado normal. E aqui nós tiramos o entendimento, e o pastor Luciano Subirá, ele fala sobre isso, de que para que nós possamos nos manter na caminhada, sem ter essas decaídas muito fortes, nós precisamos todos os dias, continuamente, estar voltados à fonte do Senhor, que é o Espírito Santo, voltar ao nosso relacionamento com Ele, no secreto, e não apenas orar, não apenas ter esse relacionamento com o Espírito Santo em oração, mas sim ter uma fascinação e uma paixão, como foi tratado nos últimos capítulos, mas ter uma paixão, uma fascinação pelo Senhor, que faça com que a nossa vida, o nosso desejo da nossa vida seja voltado apenas para Ele, e as outras coisas elas serão em segundo plano. Jesus é um exemplo muito bem definido do que é voltar à fonte. Todas as vezes que ele ia fazer uma maravilha, um milagre, e todas as vezes depois que ele fazia esse milagre, ele se retirava para orar, ele se retirava para construir um relacionamento com o Espírito Santo e com o Senhor, com o seu próprio Pai. Em diversas vezes a Bíblia cita a respeito desses momentos que ele se retirava para orar. E nós precisamos também ter essa prática, seguir esse exemplo de Jesus, de nos voltar ao Senhor, à palavra, ao relacionamento com o Espírito Santo, orar com paixão, com amor por Ele e intensidade, para que nós coloquemos Ele em primeiro lugar, antes de tudo. Então, meus amigos, muitas vezes nós estamos dando atenção mais às coisas que estamos vivendo no plano físico, do que realmente para o plano espiritual e do que realmente é o relacionamento com o Senhor. Nós precisamos nos voltar à palavra e nos voltar ao relacionamento com o Espírito Santo, porque só Ele tem a fonte de vida eterna que nos alimentará, que nos manterá firmes e fortes na presença do Senhor e na nossa vida, que nós teremos força para caminhar todos os dias, mas que para isso nós precisamos todos os dias voltar ao Espírito Santo, nos voltar ao relacionamento com o Espírito Santo. E o pastor Luciano Subirá, ele dá um exemplo de que o relacionamento com Deus também funciona quase como o dízimo. O dízimo, nós precisamos dar ele logo no início que nós recebemos o nosso salário, porque se deixarmos para depois, ou não vai sobrar, ou nós nos esqueceremos. E é assim que funciona com o relacionamento com o Senhor. Nós precisamos colocar em prioridade, em primeiro lugar, porque se nós deixarmos para depois, nós esqueceremos, nós não nos lembraremos, nós faremos as coxas. Então, meus amigos, que nós possamos refletir nessa semana e voltarmos à fonte continuamente, para não perdermos a essência do nosso relacionamento com o Senhor e não deixarmos que os serviços e as coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, como trabalho e relacionamentos com as pessoas, tomem em conta desse lugar e nos faça ser travados espiritualmente falando e fisicamente falando. Eu desejo que essa semana possa ser de muito aprendizado para você. Que você possa curtir, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho para se manter notificado de cada vídeo que sai aqui da Geração Holy, e que o Senhor te abençoe. Até a próxima!